Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o Juntos Nessa. Eu sou Bia Cobal e o assunto de hoje é redução das desigualdades. E para falar sobre esse assunto super importante da sustentabilidade, a gente tem um convidado muito especial, que é o André Médici. Ele é economista sênior do Banco Mundial HNP em Washington, D.C. André Médici, é uma honra ter você aqui com a gente. Eu gostaria de começar te perguntando, o que a gente pode entender por desigualdade social? Ela está relacionada apenas às questões financeiras? Desigualdades sociais são, antes de tudo, desigualdades de oportunidades. Normalmente, quando nós vemos que as pessoas são desiguais por questões financeiras, por questões econômicas, nós temos que nos perguntar qual a origem disso. E normalmente a origem está na falta de oportunidades que as pessoas têm durante a vida. A maior parte das pessoas no mundo não tem condições de ter uma boa educação, de ter uma boa saúde, de ter uma boa condição de moradia, de viver em lugares que são ambientalmente saudáveis e de ter boas condições de saneamento, de água, de esgoto e assim por diante. Portanto, as desigualdades são desigualdades nas origens, e nós temos que trabalhar especificamente com essas desigualdades, dando oportunidades para todos, para que efetivamente as desigualdades se reduzam ao longo da vida das pessoas. André, e qual que é a importância das políticas públicas para a redução das desigualdades? E quais políticas você acredita que podem ser adotadas nesse sentido? As políticas públicas têm uma importância fundamental na redução das desigualdades. O que basicamente é mais importante nesse processo é que se possa fazer com que, através de regulação específica, através de incentivos ou através especificamente do financiamento de políticas públicas, se possa reduzir as principais desigualdades, que são as desigualdades na educação, principalmente, as desigualdades no acesso à saúde, as desigualdades em condições de moradia e a possibilidade de se ter especificamente uma vida saudável ao longo do tempo, uma vida prazerosa e uma vida onde se tenha respeito mútuo e especificamente dignidade. Nós temos uma série de problemas nesse ponto de vista porque o mundo, na medida que se passa, vai se tornando cada vez mais desigual. Mas temos também outras questões que devem ser colocadas, né? Existem três origens de desigualdade que estão associados a direitos. Primeiro, os direitos civis, os direitos políticos e os direitos sociais. Os direitos civis estão ligados à questão da condição de cidadania das pessoas. Existem pessoas que são livres e pessoas que não são livres. E nós podemos dizer que ao longo da história, nos anos recentes, os direitos civis foram crescendo. Hoje nós temos condições muito melhores no sentido de não ter mais a escravidão, a servidão e assim por diante. Resta saber, na segunda etapa, os direitos políticos. Como se pode fazer com que as pessoas sejam representadas, vivam em ambientes democráticos, tenham direito à liberdade de expressão e assim por diante. Essa também é uma questão que progressivamente vem sendo alcançada em muitos países, ainda que em muitos outros países ainda se vive em regimes de exceção, em regimes ditatoriais, em processos nos quais a democracia não floresce. Então esse é a segunda leva de direitos. E a terceira leva de direitos são os direitos sociais, nos quais as pessoas têm especificamente que começar a ter igualdade de oportunidades e ter acesso a esses direitos. Por exemplo, os direitos à saúde, os direitos à educação, os direitos a viver num ambiente saudável, os direitos a um trabalho digno, os direitos à moradia e os direitos a viver em condições de harmonia, de felicidade e assim por diante. Eu acho que essas três etapas da incorporação dos direitos fazem parte essencial da luta pela redução das desigualdades. Bom, no seu caso, você é um brasileiro, um cidadão brasileiro que mora fora do Brasil, né? Como é que você vê a desigualdade no nosso país, no Brasil? A desigualdade no Brasil teve, se nós observamos numa perspectiva histórica, uma boa redução nos últimos anos. Nós podemos dizer que, basicamente, entre os anos 80 e os anos 90, né, a renda, por exemplo, do Brasil se concentrou. Mas entre 90, a partir de 1996 e até basicamente 2014, houve um processo progressivo de melhoria da distribuição de renda no Brasil.
Isso não significa que nós estejamos numa situação muito boa. A desigualdade de renda no Brasil, desde 2014, quando teve o advento da crise, começou novamente a aumentar. E nós somos ainda um dos países mais desiguais do mundo do ponto de vista da renda. Mas a renda é só a parte aparente dessa desigualdade. A verdadeira desigualdade está no acesso aos programas sociais, à saúde, à educação principalmente, e especificamente a falta de existência de um mecanismo de coordenação e de proteção a determinadas questões que são mais holísticas, como a questão ambiental, por exemplo. Então eu acho que as políticas sociais no Brasil, primeiro, têm que avançar na questão da estabilização econômica. Nós temos que voltar a ter um crescimento específico para voltar a ter novamente distribuição de renda no Brasil. Enquanto não resolvemos a crise que estamos vivendo nesse momento, que é uma crise não somente econômica, mas é muito mais do que isso, é uma crise política, é uma crise moral, é uma crise de valores, nós não vamos conseguir superar as grandes desigualdades que temos. Então é necessário primeiro trabalhar nessa questão e depois avançar no acesso específico aos direitos sociais, que são os direitos de saúde e de educação. Não saia daí, a gente já volta com mais redução das desigualdades. Olá pessoal, meu nome é Patrícia Fauri, sou psicóloga e psico-oncologista. Estou aqui para dar um recadinho para vocês nas dúvidas em relação ao diagnóstico de câncer de mama. Que o momento que você recebe um diagnóstico, a família também recebe esse diagnóstico de câncer, né? Então, o mais importante é o apoio familiar, o entendimento da família com relação à doença, a conversa da família junto ao médico que diagnosticou, né, inicialmente, e também pelo acolhimento psicológico, né? Nós fazemos um trabalho juntamente com a família em relação a essa doença do familiar, que consta o câncer de mama, e ao mesmo tempo com o paciente, né? Então, o mais importante de todo esse processo é todos, inclusive a família, se envolverem no tratamento até o momento da cura do câncer. Eu sou Bia Cobal, esse é o Juntos Nessa e o nosso assunto de hoje é redução das desigualdades. E para falar sobre esse importante tema da sustentabilidade, a gente tem um convidado especial direto de Washington, D.C., André Médici, que é economista sênior do Banco Mundial HNP. Uma honra ter você aqui com a gente, André. Eu gostaria de saber qual que é a urgência da redução da desigualdade no planeta, já que a gente sabe que ela está nos planos da ONU para melhorar o mundo desde os ODMs em 2000, que previam 15 anos dessa meta ser resolvida. Eu diria que a luta pela desigualdade, ela faz parte daquilo que a gente chama um alvo móvel. Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio fizeram parte de uma primeira etapa onde foi importante reduzir algumas desigualdades básicas. E se nós observarmos o cumprimento dessas metas do milênio, em 2015, nós vamos ver que muitos países em desenvolvimento alcançaram as metas, outros não. Mas nós estamos num processo progressivo de alcance dessas metas. E, portanto, a desigualdade, nesse ponto de vista, foi reduzida em relação a esses objetivos. Mas existem outras desigualdades que estão muito presentes. Então, a perspectiva dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável é uma perspectiva
perspectiva muito mais abrangente, que mostra que efetivamente não é só a questão da desigualdade que está ameaçando a sociedade, mas nós podemos dizer que a questão da sustentabilidade está ameaçando a desigualdade. Nós vivemos hoje numa situação onde os nossos recursos naturais estão se esgotando muito rapidamente e os países não estão cumprindo os protocolos ambientais de redução das metas de emissão de carbono, por exemplo, de redução da poluição das águas, de redução da poluição do ar. E, portanto, é necessário fazer com que esses objetivos sejam cumpridos, porque se nós não tivermos sustentabilidade ambiental, nós vamos continuar a aumentar as desigualdades e não vamos conseguir mais crescer, não vai haver crescimento econômico. É necessário que se possa especificamente, a partir de determinado momento, reverter essa tendência de destruição do meio ambiente que existe já nos últimos anos e que anda se intensificando, com efeitos enormes, como o aquecimento global, como o aumento do nível dos oceanos, né, com a extinção maciça de várias espécies. Eu diria que, de alguma forma, programas como o Benchmark Ambiental Brasileiro têm sido muito importantes no ambiente brasileiro, que há mais de 10 anos está existindo, em tentar fazer com que as empresas se sensibilizem para começar a trabalhar em seus objetivos ambientais, para fazer com que a sociedade possa ter determinadas soluções que reduzam a contaminação ambiental, mas, ao mesmo tempo, estimulem o crescimento econômico. Crescimento e ambientalmente sustentável não são incompatíveis, ou seja, crescimento e desenvolvimento ambiental não são incompatíveis. É necessário que se possa avançar nessa perspectiva. Portanto, eu gostaria realmente de parabenizar o Benchmark Ambiental Brasileiro, mas também dar um alerta para que efetivamente outras partes da sociedade brasileira e da sociedade mundial também cumpram agendas similares a essa. André, na sua opinião, qual que seria o formato de uma sociedade ideal, realmente justa? Bom, uma sociedade socialmente justa, ela passa por uma visão utópica do que seria ideal no mundo. Do meu ponto de vista, a primeira questão é que todos têm que ter as mesmas oportunidades na vida. Eu sei que isso é muito difícil, mas de qualquer forma eu acho que existe um papel do setor público e da sociedade civil em organizar os meios para que essas oportunidades apareçam. E devemos incentivar especificamente a oportunidade, a igualdade de oportunidades, tanto do ponto de vista da sociedade civil, como do ponto de vista do Estado. A outra questão que é importante nessa questão da sociedade idealmente justa é que é necessário evitar os excessos. Nós vivemos hoje em dia num mundo onde a acumulação de riquezas de algumas empresas, de algumas pessoas, avança muito grande sem que você tenha limites especificamente de como pode fazer isso. Portanto, algum nível de tributação, né, para evitar excessos, especificamente ao nível da sociedade, tem que ser feitas. Eu acho que a distribuição de renda é um objetivo importante, ela deve ser estimulada, não ao ponto de desincentivar a criatividade, porque a gente tem que manter a liberdade de iniciativa e a liberdade de criatividade, mas de alguma forma para poder fazer com que se possa gerar os recursos necessários para gerar para aquelas pessoas que não têm oportunidade, as oportunidades necessárias para que elas possam crescer também. Então esse seria basicamente o alerta que eu gostaria de fazer. Maior liberdade de ação para todos, mas igualdade de oportunidade nas origens e, efetivamente, redistribuição da renda para que se possa ter, de alguma forma, o financiamento da igualdade de oportunidades. Não saia daí, a gente já volta com mais redução das desigualdades. Olá pessoal, eu sou o Dr. Leonardo Lopes, sou médico geriatra. Queria conversar com vocês sobre a importância de uma especialidade médica voltada para o envelhecimento, para o atendimento das pessoas idosas. É bastante diferente do que um atendimento clínico geral, como vocês conhecem. Na geriatria, a gente tem preocupações no cuidado com os pacientes bastante diferentes do que com o atendimento de um adulto.
vocês vão ver que é muito mais frequente que aconteçam problemas de memória, pessoas que têm problemas com o uso de certos medicamentos, chance da pessoa ter quedas, problemas relacionados com incontinência urinária, muito frequente pessoas que têm depressão, e todos esses fatores eles estão relacionados com as doenças, com os problemas de saúde e com a prevenção que a gente tem que fazer. Então ficar bem atento, porque o atendimento da pessoa idosa não é somente o atendimento de um adulto que está com mais anos, ele é um atendimento especializado. Oi, gente, eu sou Bia Cobal. A gente está aqui no Juntos Nessa e juntas comigo, Marilena Lavorato, Priscila Queiroz, as duas do Instituto Mais. O nosso assunto é super bacana hoje. Vamos falar sobre redução da desigualdade, que é o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável número 10. Esse plano da ONU para melhorar o mundo até 2030. Fala um pouquinho sobre ele. Qual que é esse objetivo, Marilena? Esse objetivo, ele pretende reduzir a desigualdade entre os países e dentro dos países, porque a desigualdade ela é localizada e se dá em vários níveis. Interessante o que você falou, né? Porque existe a desigualdade entre um país e outro e também existe a desigualdade dentro do próprio país, né? Sim, e para mudar isso, você tem que dar oportunidades iguais para todos. Sim, o ODS 10, ele tem várias metas, né? A meta 10.1, ela vai falar do crescimento de renda dos 40% mais pobres, né? Então, a meta é alcançar esse crescimento da renda, né, para que ela seja maior do que a média nacional. Legal. E isso já é uma forma de diminuir a desigualdade. Sem dúvida. O que mais, Marilena? A inclusão social, que é o empoderamento das pessoas, independente de raça, etnia, gênero, é a inclusão social dessas pessoas. Muito importante, inclusive. Falando em inclusão social, a gente tem que engajar, né? A gente tem que estar juntos nessa, por isso esse é o nome desse programa, porque, gente, se todos nós não nos mobilizarmos, a gente não consegue atingir essas metas até 2030, que é a proposta da ONU. Você gostou desse objetivo número 10? Quer saber sobre esse e outros objetivos do desenvolvimento sustentável? É só entrar no nosso portal socioambientalonline.com.br. Um beijo, gente! Até a próxima!